Muito bem, estamos gravando. Vou fechar o microfone aqui. Machado Pedroso, não sei quem é, mas tá com os barulhos de carro aí, então pronto. Agora, para ficar no vidro, né? Nossa aula de hoje está online por conta de um compromisso profissional meu, mas vamos seguir aí normalmente com o nosso curso. Semana passada a gente discutiu a questão da democracia em sala, a partir ali de um trecho da Constituição que a gente leu, acabamos entrando numa longa discussão a respeito das características do regime democrático e de como a gente identifica se um país é ou não democrático. E seguindo aí essa dinâmica que a gente vem fazendo desde o do início do nosso curso, né, de uma proposta mais expositiva, aí uma visita direta ao texto de um autor relevante aí da nossa bibliografia e algo de produção de vocês. Hoje nós vamos dialogar com Hannah Arendt, vocês estão vendo a foto dela aí, essa simpática senhora, com a sua obra, na verdade é uma obra póstuma, né? Um conjunto de artigos e de anotações que ela deixou para publicação, mas que de fato só vieram a público depois da sua morte, com a sua obra O que é Política. E então, antes de mais nada, alguém aqui já leu a Hannah? Conhece a obra dela? Eu já li algumas coisas na faculdade, professor, que eu fiz lá na Universidade Federal do Paraná. Ah, então você já tem alguma leitura sobre a autora, muito bem. A Hannah Arendt, ela é uma autora bastante contemporânea, ela morreu ali na década de 70 do século passado, para a filosofia é zero, né, como se fosse hoje. Ela é do início do século XX, nasceu na Alemanha no início do século XX e ela é judia. Então, vocês imaginam que um judeu vivendo na Alemanha dos anos 30 e 40 não viveu exatamente uma vida lá muito fácil. Ela começou seus estudos na década de 20. Ela estudava Santo Agostinho, ela estudou um pouco de Kierkegaard também, que é um dos primeiros autores existencialistas. Foi discípula de Martin Heidegger, talvez o maior filósofo do século XX. Não só discípula, eles tiveram uma relação amorosa, às escondidas, porque ele era bem mais velho que ela, e era casado também, então essa relação marcou bastante. Nossa, tô com a câmera fechada, né? Desculpem. Foi uma relação bastante marcante na formação dela, tanto a relação intelectual de mestre e aluna, quanto a relação amorosa dentro dos dois. Por causa disso, ela ficou meio que mal vista na cidade onde ela estudava, acabou se casando também, mudou de faculdade, e nisso ela se tornou aluna de Karl Jaspers, que é um outro grande autor do século XX, estava lá fazendo seus estudos, partiu para trabalhar na universidade e, quando vem ali o início da década de 30, os nazistas ascendem ao poder. Nessa mesma época, ela estava começando a sua história de militância política, justamente no movimento sionista, que era um movimento de emancipação dos judeus. Então, era um movimento que estava em alta nessa época, justamente por conta da ascensão do fascismo, do nazismo e de regimes que tinham uma característica antissemita muito forte. Ela, na casa dela, inclusive, chegou a esconder algumas pessoas, a esconder ativistas, a esconder pessoas perseguidas, entre aspas, pela justiça, que a Alemanha nazista também tinha um sistema de justiça. E por conta disso ela foi presa, passou 8 dias presa, foi perseguida pela Gestapo, foi para a cadeia. E depois de sair da cadeia e vendo o que estava acontecendo na Alemanha, ela passou a recusar qualquer proximidade com os nazistas e resolveu se retirar. Então ela se mudou para a França, fugiu para a França, ficou lá em Paris até 1940, 41, quando o que acontece? Nisso começa a guerra, e no curso da guerra
a Alemanha ocupa a metade oriental da França, inclusive a cidade de Paris, e nessa ocupação ela é presa, ela é enviada para um campo de concentração. Consegue fugir com a ajuda de seus amigos estudiosos, jornalistas, do círculo de amigos que ela tinha feito na Alemanha e na França. Ela consegue chegar a Lisboa, porque Portugal não entrou na Segunda Guerra, então Lisboa era uma cidade neutra, e basicamente era o destino dos refugiados, porque de Lisboa eles conseguiam atravessar o mar ou para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Todo o resto da costa europeia, tanto no Mediterrâneo quanto no norte, estava tomada pelos alemães. Então, ela conseguiu chegar a Portugal e, em Portugal, ela conseguiu emigrar para os Estados Unidos. E ela, por conta dos seus estudos em filosofia e por conta da sua militância política, ela travou um diálogo muito importante e muito rico com a tradição lá dos gregos, né, de Platão e Sócrates e Aristóteles, e também com a filosofia contemporânea, né? Inclusive, ela estava convivendo muito proximamente com os autores da época, com Walter Benjamin, com o próprio Heidegger, com Jaspers. Então, ela foi personagem ativa das transformações e das perseguições do século XX e autora muito influente, muito estudada e muito lida. É uma das 4 filósofas no feminino, né, das mulheres que escreveram filosofia. Há muitas autoras na filosofia, muitas professoras, mas filósofas mesmo que produziram uma obra consistente, original. Nós temos 4, a Hannah é uma delas. Então, eu acho que por tudo isso seria um tema bem interessante para a gente estudar nessa noite de hoje. Né? A Hannah Arendt, ela era muito crítica da chamada democracia representativa, democracia que a gente começou a discutir na semana passada e que se materializa na forma da eleição direta de representantes. Então, a ideia de que nós não conseguimos participar diretamente do processo político e que, por isso, temos que nos fazer ouvir e representar por outras pessoas. Espera aí, deixa eu só mudar aqui um negócio. Eu vou aumentar, enquanto eu estou falando, eu vou aumentar aqui a minha imagem um pouquinho. Aí depois, quando eu for focar no texto, eu volto ao normal, tá? Só para ficar mais ajeitadinho aí o nosso vídeo, né? Então, enquanto, né, toda aquela teoria que a gente estudou na semana passada do cidadão que vota nos seus representantes e que se faz expressar pela voz de outro perante o Estado, a Hannah ela era muito crítica desse processo por diversos motivos, dentre os quais o principal é o fato de que as instituições republicanas e as instituições das repúblicas constitucionais contemporâneas, na medida em que se fixam nesse processo de representação, nesse processo de eleição de pessoas, de participação por meio de grandes movimentos de massa, que por sua vez se consolidam em partidos, esse sistema ele acaba por trabalhar com uma lógica interna muito própria, que não necessariamente está focado naquilo que deveria ser a sua razão de ser, ou seja, na representação do eleitor. E um dos sentimentos mais correntes aí quando a gente fala de democracia moderna contemporânea é o fato de que as pessoas não se sentem representadas pelo Estado ou não se sentem representadas no Estado. A gente até fechou a discussão na semana passada sobre se o Brasil é ou não uma democracia, e a maior parte de vocês, pelo que eu me lembro, falou que sim, somos uma democracia, mas que há uma distância, há um déficit muito grande entre aquilo que o texto constitucional prevê, entre aquilo que o ideal democrático promete e aquilo que o Estado consegue nos entregar na prática.
E por que que isso acontece? Aí a gente começa a entrar no pensamento da Hannah. Isso acontece porque, na medida em que o Estado acumula poder, na medida em que o Estado ele passa a representar uma entidade concreta de prática de poder sobre a vida das pessoas, ele o faz em detrimento daqueles espaços sociais onde as pessoas podem aparecer para a vida pública. Então, vamos tentar explicar esse conceito, né? Os indivíduos vivem nas suas vidas, vivem suas vidas privadas, nos seus lares, nas suas casas, vivem nos seus espaços privativos de afeto. Então, cada um de vocês está falando comigo hoje, a maior parte de vocês creio que está em casa, e a casa de vocês é o espaço onde vocês vivem livres, ou pelo menos onde vocês são mais livres do que no espaço público, certo? É o espaço onde eu estou aqui com o meu cachorro, onde eu estou aqui com a minha esposa, onde eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ficar sentado com o pé na cadeira, que é o que eu estou fazendo enquanto eu falo com vocês, que é uma coisa que eu não posso enquanto eu estou em sala, eu posso me vestir como eu quiser, comer quando eu quiser, enfim, é um espaço onde eu detenho uma soberania, uma liberdade de ação, de conduta, que eu não tenho a mesma contrapartida quando estou no espaço público, certo? Os indivíduos, quando saem das suas casas para trabalhar, para fazer um esporte, para estudar, para se reunir com seus pares, eles o fazem naquilo que a autora chama de sociedade civil. Então, o que é a sociedade civil? É o lugar onde os indivíduos, saindo da liberdade dos seus lares, se reúnem e se reúnem a partir das suas potencialidades, ou seja, daquilo que sabem e gostam de fazer, e a partir dos seus afetos. Então, nós estamos aqui reunidos essa noite, enquanto integrantes de um curso de direito, porque creio que todos nós gostamos de direito, e essa é a primeira coisa que nos une, a primeira coisa que temos em comum. Eu, formado em direito, professor, vocês, estudantes de direito, que querem ser bacharéis para ingressar na carreira. Então, vocês saem do lar de vocês e se reúnem comigo na Unise, com os outros professores nas outras noites, e lá vocês aparecem a partir da experiência pessoal, privada de cada um de vocês, num espaço que é coletivo, que é público. Até aqui, ok, né? Sim, professor, tudo certo. Então tá. Deixa eu dar mais um gole no meu café. Essa é uma coisa que é igual no espaço público, no espaço privado, é o professor Rafael tomando café. Mas enfim, vamos seguir. A mesma lógica vale para os nossos trabalhos. Então, aquilo que eu sei fazer, ou aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu estou apto a produzir, é o que eu levo da minha casa para a rua, que eu levo para a empresa. Oi, Rafaela, boa noite. Bem-vinda. Deixa eu tirar a tua falta aqui, então. Peraí. Pronto. Aquilo que eu carrego da minha vida pessoal, que eu aprendi, que eu sei fazer, que eu levo para a empresa, já arrumo, peraí, já vejo o seu aqui também, Alisson. Pronto. Rafael era os presentes. Viviane chegou agora também. Mais alguém chegou, gente? A Viviane eu já estava aqui, já estava registrado. Alan. Alão?
Então, se tiver mais alguém que não registrou presença, estão faltando ainda Ana Carolina, Gabriel, Leonardo Silva, Marcos, Maria Eduarda e o Renan. Nenhum de vocês, nenhum desses está aí, né? Marcos está aí? Marcos, se manifeste. Ele colocou no chat, Ah, tá professor. aqui, Machado Pedroso, né? Tá aqui. Deixa eu corrigir o Marcos e a Maria Eduarda Novaes. Agora sim. Então tá faltando a Maria Eduarda dos Santos, o Renan, o Leonardo e o Gabriel e a Ana Carolina. No caso eles cheguem, no final eu marco as presenças deles também, né? Então, qual que é essa lógica da passagem do espaço privado para o espaço público? É que os indivíduos saem dos seus lares e se reúnem com os outros para colaborar, né, para fazer coisas juntos, a partir das suas aptidões e a partir das suas necessidades. Então, a gente se reúne para trabalhar a partir daquilo que a gente gosta de fazer, o que pode fazer. A gente se reúne para estudar. A gente se reúne no estádio para torcer para o nosso time. Das nossas atividades de trabalho vão surgir relações de representação, relações sindicais, mas também relações de amizade. A gente se reúne com os nossos vizinhos na associação de bairro, na reunião de condomínio. A gente se reúne com as pessoas que professam a mesma fé na nossa igreja. A gente se reúne com as pessoas que professam a mesma crença política nos movimentos coletivos e partidos. Esse é o espaço da sociedade civil. Lembram que a gente fez aquela distinção lá atrás entre freedom e liberty? Lembram disso? Pessoal, não tenham vergonha de usar o microfone, não, gente. Não quero ficar falando sozinho, não. A gente fala bastante em sala, não precisa ser assim aqui agora, não. Professor, pode repetir a pergunta? O professor fez uma pergunta falando alguma coisa, eu não me lembro. Sim, que eu tinha. Tá, obrigado, Letícia. Eu tinha falado para vocês aulas atrás da diferença que a palavra liberdade tem no inglês, por exemplo. Que eles têm a freedom e eles têm as liberties. Lembram disso? Lembram disso? Aham. Ah, então tá. Né, a freedom é aquela liberdade de fazer o que eu quero. E a liberty é a liberdade pública, é a garantia constitucional que permite o convívio. Né? O espaço da freedom é o espaço da nossa casa. É o espaço do que eu faço dentro da minha propriedade. A liberty é a regra do convívio social, é a regra do contrato social. É aquilo que eu troco com o outro na sociedade civil. Então, eu vou para a sociedade civil para buscar o meu sustento e para buscar a minha satisfação, fazendo essa troca a respeito de serviços, e ideias e gostos que nós partilhamos quando convivemos fora das nossas casas. A questão é que, na sociedade de massas, na sociedade republicana contemporânea, esses espaços da sociedade civil, eles são, por excelência, o espaço do aparecimento. O que significa aparecimento? É o espaço onde as outras pessoas sabem que eu existo, é o espaço onde eu mostro as minhas aptidões, as minhas qualidades, os meus defeitos para o outro, e a partir dos quais eu posso vir a ser alçado a posições de poder no Estado. Então, quando eu vou eleger um deputado, quando eu vou eleger um senador, quando eu vou eleger um governador, eu vou eleger o quê? Eu vou eleger o sujeito que foi sindicalista, ou que foi militar, ou que foi radialista, ou que foi professor, ou que tem uma história dentro do esporte, ou que tem uma história dentro das comunidades de igreja, ou que é pastor.
Já repararam que quase todos os políticos têm essa característica? A gente está sendo A gente está presidido sendo. hoje por um ex... Oi, quem quebrou o microfone pode falar, gente. Perdão, professor, abri sem querer. Ah, sem problemas. Professor, na Oi, verdade, Vanessa. se a gente for perceber, como o professor já citou, todas as pessoas que representam o poder, elas têm uma ligação direta com o grande público, ou intencionalmente, já pensando em subir a cargos políticos, elas têm essa abertura para estar se direcionando para o público também. Porque se a gente for fazer uma listinha, a gente vai ver que senadores, governadores e todos os demais passaram por outros cargos anteriores, nos quais eles já tinham essa ideologia, né, de atingir grandes massas para subir cada vez mais no poder, né? Sim, sim. A questão é que, assim, não necessariamente o objetivo dessas pessoas, pelo menos quando começaram, era atingir grandes massas, né? Mas a partir do momento que essas pessoas se colocam perante a sociedade numa posição de destaque, se colocam perante a sociedade numa posição que permite o seu aparecimento, o caminho que acaba sendo até natural é o da busca por cargos políticos. Então, você tem essa passagem do lar, né, do espaço da liberdade individual para o espaço da liberdade política, e nessa liberdade política, aqueles que obtêm fama, que obtêm prestígio, são aqueles que vão ser alçados às posições de poder. Então, o nosso presidente é ex-sindicalista, o nosso presidente anterior é ex-militar, e na prática um sindicalista de militares, porque o Bolsonaro ele representava no início da carreira política dele os militares de baixa patente no Rio de Janeiro. O nosso governador é ex-radialista, filho de dono de televisão. Os nossos senadores, um é ex-juiz, o outro é ex-empresário. Quem que é o outro governador do Paraná? É o Oriovisto, o Moro, e quem que era o terceiro? Eu nem me lembro. Esqueci. Enfim, mas a gente olha os nossos representantes, Flávio Arnes, que vem dos movimentos eclesiais de base, que tem uma militância na juventude católica e que fez a sua história toda a partir da teologia da libertação. Inclusive, o irmão dele foi arcebispo de São Paulo, né? Então, a gente vê assim que a partir da sociedade civil que o indivíduo consegue se encontrar com pessoas que pensam parecido, que trabalham parecido, que agem parecido, e aqueles que conseguem projetar alguma excelência galgam os espaços de poder. Então, para além da ideia do voto e da representatividade partidária, a democracia ela é de fato democrática quando a sociedade civil permite que qualquer indivíduo, projetando a sua excelência profissional, pessoal, moral, consiga atingir os espaços de poder, certo? Então, aqui a gente falou, tem um representante de igreja católica, tem um grande industrial e profissional de educação, professor Oriovisto, tem um ex-magistrado, tem um ex-radialista, tem um sindicalista, a gente teve antes do sindicalista um militar, que também na prática era sindicalista, e por aí vai, sabe? São pessoas que vieram da sociedade, se mostraram na sociedade e a partir desse mostrar-se, ocuparam espaços de poder, certo? Então, nesse aspecto, a República, a democracia contemporânea, ela também é representativa, já que qualquer um pode ingressar na carreira militar, ou ingressar num sindicato, ou militar numa comunidade eclesial de base, ou numa igreja evangélica, e a partir daí obter essa fama, esse destaque, essa predominância sobre os pares que permite a busca do voto num processo eleitoral, certo? Aí a questão é fato que qualquer indivíduo consegue isso? Ou seja, até que ponto, por um lado, a força do capital e das grandes corporações permite que qualquer um se alce a essas posições. E a segunda é até que ponto o Estado, quando
sob a influência ou sob o poder de tiranos, não controla essas entidades da sociedade civil e impede que novas forças políticas apareçam. Então a gente tem um duplo movimento aí, sabe? De que vicia a sociedade civil. É um aparelhamento por parte do Estado. Então, o fascismo, por exemplo, o que era o fascismo, se não o Estado exercendo controle sobre as corporações? Era o Estado exercendo controle sobre os sindicatos, sobre o esporte, sobre as religiões, para impedir e controlar o aparecimento das pessoas. E aí, por outro lado, você vai ter aí a influência das grandes corporações da academia, do capital, da mídia, que vão filtrar e tentar controlar quem são essas pessoas que vão se mostrar perante as demais como candidatas. E a partir do momento que eu tenho esse duplo filtro, que não é democrático, eu tenho uma crise de representatividade, porque não é qualquer um que consegue galgar posições no sindicato e chegar a presidente. Ou não é qualquer um que consegue sair capitão do exército e se tornar presidente. Ou por ter um programa de rádio se tornar governador de estado. Então há uma guerra quase que aberta do Estado e do capital contra o funcionamento normal da sociedade civil, tentando controlar as posições a partir das quais os indivíduos podem aparecer e falar para os outros. Essa é uma realidade hoje e essa era uma realidade na época da Hannah Arendt. Então, daí a Hannah ela era muito crítica a esse conceito de democracia representativa na forma em que ele se faz presente nas constituições dos estados contemporâneos das repúblicas, entre aspas, democráticas, burguesas, capitalistas, ou mesmo socialistas. Ela tinha muita crítica também aos regimes comunistas, mas aí é uma outra história que a gente não precisa, pelo menos não agora, ingressar. Então, professor, se torna uma coisa hereditária, né? Passa de pai para filho, fica nas famílias o poder ali. Uhum. Sim. Não sai Ou na dessa roda. família. Quem que está como assessoria Andrade mesmo é O Eros, acho. o Eros, né? Hã? As candidaturas independentes como uma saída para burlar esse filtro de controle, né? Sim. É curioso, eu estava discutindo com a turma de direito eleitoral, pessoal que é do nono, mas tem gente também aí, inclusive tem colega de vocês que está na turma, que é uma disciplina meio que aberta, né? Eu estava discutindo essa questão da candidatura aberta, da candidatura independente. E semana passada, o Eduardo está aí na turma, ele participou dessa discussão também, né? Que a candidatura independente ela tem essa vantagem de romper vamos dizer, de romper o controle que as burocracias dos partidos e, consequentemente, os grandes grupos aí de capital e do próprio Estado, né, exercem de fazer esse filtro que impedem as pessoas de concorrer aos cargos, né? Por outro lado, a candidatura individual ela tem o problema de quase que na prática inviabilizar o funcionamento do parlamento, porque você tem uma fragmentação muito grande de representações dentro do parlamento, e quando você tem uma fragmentação muito grande, você meio que inviabiliza a negociação entre executivo e legislativo. Então, assim, esses problemas, né, sempre tenho isso em mente, né? Quando um problema tem muitas soluções diversas e todos os países democráticos do mundo têm dificuldades para lidar com ele, é porque simplesmente a gente está diante de uma realidade complexa. Então, assim, a candidatura individual, ela tem sim essa vantagem de tirar do indivíduo a camisa de força da burocracia partidária, e de transpor esse filtro que o sistema faz. Mas, por outro lado, se você imagina um Congresso com 250 deputados eleitos de maneira independente, e aí a negociação seria feita com os líderes de partido, com os 15, 20 líderes de partido, mas no varejo com 250 deputados. Como é que ia funcionar na prática o governo?
Então, é uma questão que tem os dois lados, assim, que ela traz um facilitador, mas também traz uma dificuldade nova, né? Os partidos políticos, eles, em teoria, deveriam ser entidades integrantes da sociedade civil, ou seja, pessoas com pensamentos políticos semelhantes podem se reunir nessas entidades e essas entidades seriam como plataformas para o lançamento de candidaturas. Literalmente plataformas, literalmente quase que, como é que fala? Alavancas, né? Não, catapultas, né? Para alçar aquelas pessoas que aparecem na sociedade civil como políticos em potencial. E essa característica, ela funciona bem quando a gente está no nível local. Então, o indivíduo que é líder comunitário, o indivíduo que é pastor, ou que tem uma militância na Igreja Católica, o indivíduo que é um empresário local, o indivíduo que é uma liderança, um diretor de escola, esse sujeito consegue ingressar num partido político e, fazendo bem feitinho ali o seu trabalho de base, consegue chegar a uma vereança, até uma prefeitura. Então, no nível local, a gente consegue ver esse funcionamento do partido político como um elemento de aparecimento dos indivíduos que saem da sua vida privada e partem para a vida pública. Tem gente que não quer saber disso, que vai para o seu trabalho, faz o que tem que fazer e volta. Tem professor que passa 40 anos em sala de aula e nunca imagina em ser diretor ou em transformar aquilo em militância política. Tem gente que passa anos e anos numa profissão e jamais pisa num sindicato. Mas tem gente que não, que quer, ou que por conta até do próprio carisma, por conta até da própria liderança que exerce, muitas vezes ser inato no indivíduo, acaba assumindo aí uma posição de preponderância sobre os pares que o leva a alçar voos maiores. Só que quando isso chega num nível de poder em que esse aparecimento começa a se tornar mais decisivo, muitos freios são colocados que não são propriamente republicanos, que não são propriamente democráticos. Então, a república federativa, a república parlamentar, a república representativa, ela conta com uma série de travas e impedimentos que em si não são democráticos, que em si são tirânicos. Tanto que a crítica da Hannah Arendt vai ver o quê? Do fato de que os fascismos surgiram dentro da estrutura democrática representativa parlamentar do Estado italiano e do Estado alemão. Hitler foi indicado ao cargo de primeiro-ministro da República Alemã. Ele não tomou o poder num golpe de Estado. Mussolini não tomou o poder num golpe de Estado. E quando você tem a marcha dos fascistas a Roma, o resultado da marcha dos fascistas é que Mussolini, que tinha sido eleito representante na Itália, na época a Itália era uma monarquia, ele é indicado pelo rei Emanuel III, se eu não me engano, isso, Emanuel III, para o cargo de primeiro-ministro. E dentro dos aparatos de Estado, eles constroem os regimes autoritários. Justamente porque o Estado está dotado de aparelhos que permitem a tomada e o controle da sociedade civil. E aí, quando você tem a tomada e o controle da sociedade civil, você não tem democracia representativa. E se a democracia não é representativa, ela não é democracia. Você tira das pessoas, lembram que a gente falou, né? Da isocracia, da isonomia, ou seja, ali dos valores democráticos, né? Se você tira a possibilidade de fala, você tira a possibilidade de fala, você tira a possibilidade de participação e você tira a igualdade dos indivíduos, a igualdade perante a lei, você desmonta o regime democrático, mesmo mantendo a estrutura do Estado representativo, do Estado democrático de direito.
E é aquilo, né? Você tem ali, por exemplo, pessoas que eram presas na época da Alemanha nazista e que respondiam processos para um poder judiciário que de justiça não tinha nada, mas que formalmente na Constituição estava lá. Existiam leis, existiam processos, existia um aparato de Estado democrático que, pela forma, pela letra da lei, estava em pleno funcionamento, estava em normal, regular funcionamento. Então a Hannah ela vai fazer essa crítica da democracia, e ela vai fazer essa crítica da democracia representativa, porque a representação pura não é suficiente para preservar a autonomia da sociedade civil, e a autonomia da sociedade civil, sim, é o lugar onde você tem a representação das pessoas, mais do que os parlamentos. As pessoas se fazem representar naqueles locais onde a fala delas se faz presente. Vocês se fazem representar na liderança que vocês exercem dentro da turma, vocês podem daí, de repente, veredar para o caminho da política estudantil, ou aprender o que vocês aprenderem no curso de direito e levar para as práticas profissionais de vocês, que vai fazer com que vocês sejam vistos como bons profissionais, como bons oradores, como bons líderes. Então, essa prática da liderança na sociedade que é o caminho da representação. É o caminho do que a Hannah chamou de aparecimento, e é a partir da possibilidade de aparecer perante os pares que se faz democracia. E aí ela fez a proposta, né, inclusive que está materializada nessa obra aí do que é a política, da organização da sociedade em conselhos. Então, você não vai ter essas coisas institucionais fechadas da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados. Mas você vai ter o conselho de bairro, você vai ter o conselho profissional, e esse conselho manda um representante para um conselho municipal. Esse conselho municipal, por sua vez, vai ter um representante no conselho regional. Esse conselho regional vai ter um representante no conselho do estado, que vai ter um conselho da região, ou seja, uma estrutura piramidal de conselhos, onde os indivíduos que participam na instância local podem se fazer ouvir. Então, representação da representação da representação, mas sempre ligados às bases e não exclusivamente ligado aos partidos. É uma proposta que a autora traz, né? Que eu acho que tem seus méritos e tem seus deméritos, mas eu gosto da Hannah justamente porque ela é uma das poucas autoras que questionam abertamente esse modelo de Estado de Direito que a gente tem hoje, onde quando a gente diz que o funcionamento das instituições é igual à democracia. Pera lá. Calma. Nós temos instituições republicanas, elas estão em funcionamento, nós temos um Estado que tem princípios democráticos, mas entre as minhas expressões, entre as minhas aspirações e a representação que as instituições me oferecem, você tem ali um gap, você tem ali uma diferença, você tem uma distância. E essa distância entre a voz que eu quero ter e o ouvido que o poder me dá, ou seja, a atenção que o poder me dá, essa diferença, esse déficit de democracia, é o espaço onde surgem as insatisfações. É o espaço onde entram as críticas ao sistema, é o espaço onde entram as tentativas de golpe. Vocês viveram o Brasil nos últimos anos, né? É o estado onde entra a crítica ao Estado de Direito. Lembrem-se, todo o poder pela Constituição emana do povo e nós estamos reunidos, os constituintes se reuniram para construir um Estado democrático de direito. Então, o nosso Estado é de direito na medida que é democrático.
E isso é complicado porque quando você gera uma crítica às instituições ditas democráticas, ou às instituições de fato democráticas, você não está apenas questionando a qualidade de um processo de escolha de representantes ou a qualidade do funcionamento de um poder. A crítica ao Estado de Direito se torna crítica ao próprio direito, porque você está indo no fundamento do Estado, você está indo no fundamento do direito. Sabe, uma manifestação como o 8 de janeiro do ano passado, ela não questiona apenas a eleição do Lula, ela questiona a validade do Código Civil. Ela questiona a imperiosidade da gente andar na mão da direita e não na mão de esquerda quando dirige. Ela questiona a nossa obrigação de pagar imposto, de devolver imposto. Vocês entendem a profundidade do problema? Porque nós, no direito, e vocês, na medida que forem se aprofundar no estudo de direito, vocês estão no primeiro semestre, a gente recebe uma carga muito grande de ideologia no sentido de legal igual a legítimo igual a democrático. É jurídico, logo é legal, logo é moral. Como se fosse um axioma, como se fosse um pacote fechado. Foi votado, sancionado, promulgado. Logo é válido. Ou é legal, logo é justo. E aqueles que não se conformam com a justiça de uma lei devem apenas mover o aparato do próprio sistema para tentar, de alguma forma, modificar essa lei. Essa sempre foi a crítica dos partidos de esquerda, dos partidos marxistas, dos partidos comunistas, dos partidos socialistas, à democracia burguesa. De que o formalismo do sistema representativo, na verdade, representa uma máscara ideológica para a dominação do capital sobre os trabalhadores, mas que aquilo de verdade não é democracia. A questão é que essa crítica hoje ela não está mais apenas na boca da esquerda. Ou talvez ela nem esteja de fato na boca da esquerda, porque a esquerda conseguiu se fazer hegemônica e chegar, ou pelo menos participar do poder, por meio das eleições. E aí você ouve essa crítica hoje, principalmente o quê? Da boca de movimentos que se entendem conservadores e que não se veem representados pelos partidos e pelas instituições de Estado. Esse movimento é cíclico. Se você pegar o que foi o regime militar, você vai ver o quê? Que esses grupos conservadores religiosos apoiaram o movimento de 64 e esse discurso contra-hegemônico ele era feito por quê? Pelas esquerdas que estavam banidas. Hoje, as esquerdas elas têm uma certa preponderância sobre o Estado e você vai ouvir essa crítica pela liberdade de expressão, pela democracia, de quem? Justamente dos grupos que socialmente em 64 estavam ao lado da ditadura. Isso é cíclico. Mas a questão de fundo é que seja uma crítica pela direita, seja uma crítica pela esquerda, seja uma crítica conservadora, seja uma crítica revolucionária, o que existe no sentimento dos indivíduos nessa passagem do lar para a sociedade civil é o quê? É um sentimento de déficit de representatividade. De que eu não me faço ouvir da forma que eu deveria, de que eu não recebo os direitos que eu deveria, ou que não me são reconhecidos os direitos que eu gostaria que fosse. Que, de alguma forma, o Estado de Direito
da forma em que se coloca e da forma em que se propaga, ele não é suficiente para fornecer a pacificação social e para fornecer o bem-estar social que as pessoas dele esperam. Até aqui vocês estão me entendendo? Sim, professor. Tiverem aí dúvidas, comentários, fiquem à vontade, falem. Então tá, vamos passar. Na verdade, eu tenho, sim. Pode O falar, principal Letícia. Pode falar, Letícia. Assim por dizer, da Hannah, então, era a questão de a democracia não ser realmente uma democracia representativa, por exemplo, não ser realmente, não representar o povo, seria mais ou menos isso, assim, a crítica principal dela? Deixa só um minuto que aqui está aparecendo para mim que eu estou reconectando. Eu ouvi a tua pergunta, deixa eu retomar aqui. Na verdade, a crítica dela é esse modelo de representação por meio de deputados e partidos, como se a democracia representativa, ela de fato fosse um modelo que permitisse a plena representação dos indivíduos, como se esse arranjo de... Deixa eu só fechar teu microfone aqui, isso, tá. É porque senão ele dá eco em mim, aí eu fico me ouvindo. Como se esse arranjo de partidos, deputados, senadores, primeiro-ministro, presidente e magistrados que acessam o poder pela via do concurso, como se esse arranjo, ele de fato fosse suficiente para fornecer segurança, prosperidade e bem-estar para a sociedade. E ele mostrou naquela Europa da década de 40, e ele vem mostrando nos dias de hoje, que esse arranjo ele é insuficiente. Não que a democracia da forma que exista hoje ela seja ineficaz ou que ela não seja democrática, mas que ela precisa ser acompanhada de outros instrumentos para garantir aqueles que querem, ao sair da sua vida privada, buscar uma projeção na sociedade, saber que esse caminho não vai ser brecado, não vai ser freado por conta dos interesses ou do Estado ou do capital, sabe? Que o Estado não vai tentar aparelhar os instrumentos de fala, não vai tentar censurar as comunicações entre os indivíduos, não vai tentar se apoderar dos sindicatos, que o grande capital não vai Caiu aí para você? Oi, gente, estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, professor. Eu caí, desculpem. Falhas da internet. Deixa eu projetar aqui de novo a nossa Ana. Ok. Enfim, a crítica ela vai muito assim no sentido de uma insuficiência desse modelo representativo, até porque é muito fácil a construção de uma tirania e de um regime não democrático, mas que mantém essas instituições todas em funcionamento. Então, é muito fácil para o Estado manter o parlamento aberto, manter os partidos funcionando, mas impedir o aparecimento de pessoas que discordem das linhas gerais da condução das coisas públicas, simplesmente impedindo o seu aparecimento, controlando as instituições.
Então, se eu controlo o sindicato, se eu controlo os clubes, se eu controlo as associações de bairro, se eu controlo os partidos políticos, eu posso manter as eleições tranquilamente, porque todos os candidatos vão estar de acordo com as minhas ideias. E aí eu vou denunciar aqueles como indesejáveis, como subversivos, como fascistas, como antidemocráticos. E nisso eu mantenho fora da democracia aquelas pessoas que não estão de acordo com a democracia desejada pelo poder ou pelo capital. Então, um mecanismo de participação democrático que permita que as pessoas apareçam, apesar da oposição do Estado ou apesar da oposição do capital, esse sim seria um arranjo democrático, sabe? Vamos ler a Hannah, porque ela fala dessas coisas bem melhor que eu. Eu mandei o PDF para vocês, a gente vai pegar da página 17. Que é o fragmento 3, capítulo 1, o sentido da política. Isso aqui, esse texto originalmente, ele saiu como introdução de um texto dela chamado Tem a política ainda algum sentido? Ou para que ainda serve a política? Depende da tradução. Então, vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez quando estudou o Maquiavel e o Hobbes, e o Rousseau, né? Vamos ler o texto, eu vou lendo, vou comentando, e a gente, nisso, vai construindo aí alguma compreensão juntos, ok? Então, fragmento 3b, capítulo 1, o sentido da política. E a autora começa, eu cito, né? A pergunta sobre o sentido da política e a desconfiança em relação à política são muito antigas. Tão antigas quanto a tradição da filosofia política. Ou seja, essas questões que a gente está colocando hoje, elas não surgem conosco e provavelmente não vão desaparecer. Os problemas quanto à representatividade ou não e a qualidade do processo político, problemas da democracia, elas vão estar sempre presentes enquanto o homem ainda buscar esse ideal da representação democrática, tá? Então, seguindo na leitura, elas remontam a Platão e talvez até mesmo a Parmênides, e nasceram de experiências muito reais de filósofos com a polis, já estudaram o que é polis, né? A cidade grega, o estado, dois pontos. Significa como a forma de organização do convívio humano, que determinou de forma tão exemplar e decisiva aquilo que entendemos hoje por política, que até mesmo a nossa palavra para isso, em todos os idiomas europeus, deriva daí, polis, né? Tão antigas quanto a pergunta sobre o sentido da política são as respostas que justificam a política. Quase todas as classificações ou definições da coisa pública que encontramos em nossa tradição são, quanto a seu conteúdo original, justificações. Falando-se de maneira bastante geral, todas essas justificações ou definições têm como objetivo classificar a política como um meio para um fim elevado, seja a determinação dessa finalidade bem diferente ao longo dos séculos. Contudo, essa diferença também pode ser reduzida a algumas poucas respostas básicas, e o fato de assim ser indica a simplicidade elementar das coisas com as quais temos que lidar aqui. Então, quando a gente, sei lá, vamos retomar as aulas que a gente já teve aqui. A política, ela vai se justificar como um meio para que as pessoas tenham um convívio melhor, um meio para atingir a paz social, um meio para permitir a representação dos cidadãos, um meio para que as pessoas se tornem mais virtuosas, um meio para que as pessoas cheguem a Deus, ou um meio para que os nossos direitos e garantias sejam efetivados e respeitados, certo? Falei aqui do ideal da República Antiga, falei aqui do ideal dos reinos e da política medieval, falei aqui do ideal das repúblicas contemporâneas. Só não falei aqui do Maquiavel, porque o Maquiavel era o único que metia real e que não entrava nessa história de meio. O poder é um poder em si mesmo, lembram? Rainha Cersei? A política, sim, aprendemos, é algo como uma necessidade imperiosa para a vida humana.
e, na verdade, tanto para a vida do indivíduo quanto da sociedade. Como o homem não é autárquico, ou seja, não se vira sozinho, porém depende dos outros em sua existência, precisa haver um provimento da vida relativo a todos, sem o qual não seria possível justamente convívio. Tarefa e objetivo da política é a garantia da vida no sentido mais amplo. Ela possibilita ao indivíduo buscar seus objetivos em paz e tranquilidade, ou seja, sem ser molestado pela política, sendo antes de mais nada indiferente em quais esferas da vida se situam esses objetivos garantidos pela política. Quer se trate, no sentido da antiguidade, de possibilitar a poucos ocupação com a filosofia, quer se trate, no sentido moderno, de assegurar a muitos a vida, o ganha-pão e um mínimo de felicidade. Como, além disso, conforme Madison observou um dia, é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, um dos autores da Constituição Americana e um dos líderes da Revolução, da independência deles, trata-se nesse convívio de homens e não de anjos. O provimento da vida só pode realizar-se através de um Estado que possui o monopólio do poder e impede a guerra de todos contra todos. Então, seja lá qual for o objetivo daquela sociedade, esse objetivo só pode ser construído pela soma de esforços dos indivíduos, e essa soma de esforços precisa ser regulamentada, porque estamos lidando de seres humanos e não de anjos, e as pessoas, para não se devorarem, para não se engolirem umas às outras, para não se matarem, elas precisam de um instrumento e de uma instituição que seja maior, mais forte, mais temível do que todas elas juntas. Até aqui vocês não estão ouvindo nenhuma novidade, vocês estão ouvindo quase que um resumo ou uma repetição daquilo que a gente discutiu aí nas nossas aulas anteriores, né? Comum a essas respostas é o fato delas se julgarem naturais, de que a política existe, existiu sempre em toda parte, onde os homens convivem num sentido histórico civilizatório. Para esse caráter natural, costuma-se recorrer à definição aristotélica do homem enquanto ser político. Todo mundo já ouviu que o homem é um animal político, que Aristóteles nos definia dessa forma. Assim, junto com o animal racional, a definição do homem como animal políticos ou um politicum, ela é um dos lugares comuns da definição do ser humano, né? Todo mundo já ouviu essa frase. Cadê? Esse recurso não é indiferente, né, de chamar o homem de animal político, porque a polis determinou de maneira decisiva, tanto em termos de idioma quanto de conteúdo, a concepção europeia do que seria política originalmente, que sentido ela tem. Cadê? Tampouco é indiferente, porque a citação Aristóteles baseia-se num equívoco também bastante antigo, embora pós-clássico. Uma coisa que eu não gosto de autores que escrevem originalmente em alemão, embora Hannah escrevesse em inglês, mas ela foi alfabetizada em alemão, é a língua nativa dela, é que eles não gostam muito de parágrafo, sabe, de quebrar o texto. Aí fica esses blocos, é ruim achar. Enfim. Aristóteles, para quem a palavra politicum era de fato um objetivo da organização da polis, e não uma designação qualquer para o convívio humano, não achava de maneira nenhuma que todos os homens fossem políticos, ou que a política, ou seja, uma polis, houvesse em toda parte onde viviam os homens. Da sua definição estavam excluídos não apenas os escravos, mas também os bárbaros asiáticos, reinos de governos despóticos, cuja qualidade humana não duvidava de maneira alguma. Ele julgava apenas ser uma característica do homem o fato de poder viver numa polis e que essa organização da polis representava a forma mais elevada do convívio humano. Por conseguinte, a humana num sentido específico, tão distante do divino que pode existir apenas para si em plena liberdade e independência, e do animal cujo estar junto onde existe é uma forma de vida em sua necessidade. Já vou explicar esse trecho. Portanto, a política na acepção de Aristóteles, e Aristóteles não reproduz aqui, como em muitos outros pontos de seus escritos políticos, sua opinião sobre a coisa, mas sim a opinião compartilhada por todos os gregos da época, não é de maneira nenhuma algo natural e não encontra de modo algum em toda parte onde não se encontra de modo algum em toda parte onde os homens convivem. Ela existiu, segundo a opinião dos gregos, apenas na Grécia e mesmo ali num espaço de tempo relativamente curto. Vamos lá.
A política é um fenômeno humano e nós somos um animal político. Essas frases são lugares comuns e elas estão na base de ideias como, por exemplo, todo o poder emana do povo. A questão é que para os gregos e para os gregos da democracia clássica, para os gregos que fundaram esse ideal que a gente persegue até hoje, nem todo ser humano é humano no sentido político. Nem todo mundo, de fato, exerce poder na sociedade. E muita gente critica a democracia grega porque ela tinha um caráter, vamos dizer, excludente. Então, aqui mesmo está falando, né, da definição de polis, estavam excluídos os escravos, os bárbaros, e também estavam excluídos, ou seja, não eram polis, os reinos e as cidades despóticas, autoritárias. E aí vem aqui, a gente, às vezes o pessoal faz umas críticas meio fora da época, sabe? Tipo, porque ele excluía os escravos, porque ele excluía as mulheres, porque ele excluía os estrangeiros, porque a democracia grega era uma mentira, porque ela era excludente, era um regime escravista, blá, 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 blá. A gente tem que compreender o passado nos seus próprios termos, no seu próprio contexto. Para Aristóteles e para a democracia clássica, eram cidadãos aqueles indivíduos que saíam da sua propriedade particular, que saíam do seu espaço privado, que saíam do seu espaço de freedom, para trazer aí para o inglês, né, para essa distinção do seu estado de liberdade individual, e iam para o espaço público para, a partir dos seus afetos e a partir dos seus destaques e a partir das suas possibilidades e potencialidades, essas pessoas iam para a esfera pública aparecer para o outro. O ato da democracia é o ato da participação na sociedade, é o ato da participação na polis. Então, a política não é um fato consumado ou uma necessidade, ela é um ato decisivo, é um ato voluntário daqueles que, tendo algo a oferecer para o outro, porque tem uma experiência, porque tem uma vivência, porque tem um talento, vai para o espaço público e bota isso à disposição da comunidade. Política em primeiro lugar, democracia em primeiro lugar, para Aristóteles, e a Hannah ela vai beber nessa fonte, ela vai trazer isso de maneira, vamos dizer, adaptada e atualizada para o contexto contemporâneo. Política, em primeiro lugar, é um ato de desprendimento, é um ato de nobreza. Então, é uma coisa humana, no sentido que é uma potencialidade do agir humano, da alma humana, lembram? A alma vem de ânima, movimento, aquilo que te move, aquilo que te motiva. Né? A política ela é uma potencialidade da alma humana, então ela é uma coisa que caracteriza o humano, porque não está presente nos outros animais, mas não é uma coisa que emana de qualquer indivíduo pelo mero fato de fazer parte do povo. A democracia, antes de mais nada, requer o que? Essa vontade que os cidadãos têm de se distinguirem pela excelência. E essa nobreza que o indivíduo tem de sair da tua casa, de largar os seus afazeres, para passar 1, 2, 3, 10 horas numa praça discutindo a coisa pública e colocando à disposição do resto da cidade aquilo que ele entende, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sabe. Então, não é uma coisa natural, no sentido de que a democracia nasce em árvores, ou que a tendência natural da sociedade humana é para representação democrática. Não é. A tendência natural da sociedade humana, vocês já leram comigo Maquiavel, vocês já leram comigo Hobbes, a tendência natural, se a gente for seguir o impulso biológico
da manada e do indivíduo, é o despotismo, é o autoritarismo, é o mando, é a força. A democracia é exceção da exceção da exceção, quando você consegue reunir uma sociedade de indivíduos que querem se organizar para não viver sob o comando da força bruta, que querem se organizar para viver sob os ditames da razão e querem se organizar sob a regra do consenso. Então, vamos nos reunir entre iguais, nós que somos indivíduos que querem algo melhor para essa cidade, para essa polis, vamos nos reunir como iguais, essa igualdade entre pares, que é o que se chama cidadania, e entre iguais vamos discutir o que é melhor para a nossa cidade. E aí, desculpem, mas quando a gente fala de democracia nesses termos, de uma nobreza e de uma disposição para doar tempo e conhecimento para a coletividade, nós estamos muito longe daquilo que se convencionou chamar de democracia na época contemporânea, que é um monte de indivíduos sem nobreza nenhuma, pedindo direitos e pensando com o fígado, com a raiva, com o ódio ou com as suas fraquezas e com as suas necessidades. Quando você pensa na república que elege o seu presidente com base na mamadeira de piroca ou na distribuição de cerveja de picanha, você está falando de tudo, menos de nobreza e distinção do cidadão. Mas esse problema também era um problema dos gregos, né? Deixa eu fixar aqui de novo, vou aparecer de novo aqui, já que eu estou falando, né? Esse problema, ele também era um problema para os gregos, porque a filosofia surge justamente porque, a partir do momento que se organiza o regime democrático e que surgem os direitos de cidadania, surgem quem? Surgem os... como é que fala? Não eram os filósofos, surgem os sofistas para ensinar as pessoas a vender aquilo que a massa, o conjunto dos cidadãos querem ouvir. A filosofia nasce para, assim, a filosofia ela é uma coisa paradoxal, porque ela surge como um movimento aristocrático que visa preservar a democracia daqueles que, em nome da democracia, querem transformar ela numa tirania. De pessoas que querem qualificar o debate para manter o regime democrático contra aqueles que se dizem sábios e querem falar para aqueles que querem falar para o povo, contra o demagogo. Demagogia, falar para o povo. Então, a democracia clássica, ela já se depara com esse risco de virar uma tirania por meio da formação das maiorias. E a democracia contemporânea chegou no mesmo problema, chegou na mesma parede, chegou no mesmo muro, justamente por causa dessa questão de que o regime democrático, para funcionar, ele demanda uma certa nobreza de caráter, eles demandam uma certa nobreza de atitude por parte do cidadão. E quando o cidadão ele não é educado para a nobreza, quando ele não é educado para doação, quando ele não é educado para fazer algo pela coletividade, mas ele é educado para o egoísmo e ele é educado para o atendimento aos seus impulsos fisiológicos, ele só quer saber de onde ele vai comer, onde ele vai dormir, com quem que ele vai transar. Nesse caso, a democracia rapidamente vira tirania. Foi isso que aconteceu na Europa do século XX, que nos levou a 2 guerras mundiais. Foi isso que derrubou a democracia clássica na Grécia, e essa é a grande ameaça da democracia hoje. Então,
interrompo o meu longo comentário a respeito do texto e volto para a leitura. Vocês têm algum comentário? Querem falar alguma coisa? Alguém quer falar? Alguém tem algum comentário? Dúvidas, questionamentos, perguntas? Então vamos seguir. O que distingue o convívio dos homens na polis de todas as outras formas de convívio humano, que eram bem conhecidas dos gregos, era a liberdade. Mas isso não significa entender-se aqui a coisa política ou a política justamente como meio para possibilitar aos homens a liberdade, uma vida livre. Ser livre e viver numa polis era, num certo sentido, a mesma coisa. A propósito, apenas num certo sentido, posto que para poder viver numa polis, o homem já deveria ser livre noutro sentido. Ele não deveria estar subordinado como escravo à coação de um outro, nem como trabalhador à necessidade do ganha-pão diário. Primeiro, o homem precisava ser livre ou se libertar para a liberdade. E esse ser livre do forçado pela necessidade da vida era o sentido original do grego escolé, ou do romano ótium, o ócio, como dizemos hoje. Escolé, do grego, que é a origem da palavra, isso aqui sou eu comentando de novo, né? Escolé, que é a origem da palavra escola. Uma condição para a democracia é a liberdade. E a liberdade significa o quê? Que o indivíduo humano, que o cidadão, ele está livre da sujeição material. Por que os escravos não podiam votar na República Grega, na democracia grega? Por que aqueles que não tinham posses, propriedades, não podiam votar na República Grega? Na República não, na democracia grega. Por um motivo muito simples. Porque quando o porco vota, o voto é de quem carrega o balde. Porque a galinha sempre vai jogar em quem carrega o milho. Uma certa emancipação do caráter, ela tem também um fundamento material. Então, é óbvio que os trabalhadores têm que votar, é óbvio que os cidadãos todos têm que ter acesso ao voto, mas na medida em que o cidadão é dependente do poder ou de outros homens para votar, ele não é livre para expressar a sua opinião. O que é o coronelismo? O que é o voto de cabresto? O que é a compra e venda de votos? O que é a manipulação do eleitorado pela mídia? O que é a manipulação do eleitorado pela internet? Se não o fato de que a gente tem um monte de gente com direitos de cidadania, mas que de fato não tem autonomia da vontade. E quando você tem eleitores que não têm autonomia da vontade, você tem o quê? Uma democracia viciada. Quando você tem uma democracia viciada, você tem um direito viciado e um Estado ilegítimo. Essa condição da escolé, do ócio, significa o quê? Que o cidadão, ele, para poder se posicionar a respeito das liberdades públicas, para ele poder ser um homem livre, ele precisa ter o tempo e o interesse para pensar naquelas coisas que dizem respeito ao convívio. Naquelas coisas em comum, da comunidade. E quando você está preso na roda da sobrevivência, na roda da necessidade, esse pensamento, esse se desligar um pouco do interesse imediato, da necessidade última de botar comida na mesa amanhã, de sobreviver,
quando você não consegue se desligar disso, você obviamente vai ter uma opinião política, mas a sua opinião política vai estar ligada à sua necessidade de sobrevivência. Em quem que eu vou votar? Em quem trouxer asfalto para minha rua. Em quem que eu vou votar? Em quem aumentar o meu auxílio. Em quem que eu vou votar? Em quem trouxer o que eu preciso. Em quem botar carne no meu prato. Essas pessoas estão erradas? Não estão erradas. Primeiro viver, depois filosofar. Só que isso rebaixa o nível do debate público, isso rebaixa o nível da política, isso rebaixa o nível da liberdade de uma forma que torna, no longo prazo, o convívio em sociedade insuportável. Gera ressentimento entre as classes, gera incompreensão entre os grupos políticos. Vocês estão me entendendo aqui? Que hoje é o proibidão, pô. Hoje é o dia que a gente está criticando a democracia. Ninguém critica a democracia. Toda era tem seus mitos, toda era tem os seus deuses. O nosso Estado, nossa era que se diz laica, ela tem um deus, e um deus é o discurso da ideologia democrática. Dúvidas, comentários, gente, participem. Não me deixem falando sozinho. Bom, ninguém vai falar, eu vou seguir. Opa, tem mensagem. Tema complicado. Na verdade, Bastante. eu acho Bastante. interessante, assim. Eu acho Oi, interessante Letícia, o desculpa. fato Oi, de Letícia, estar- desculpa. Eu acho interessante o fato de estar criticando a democracia, né? Porque hoje em dia todas as pessoas, assim por dizer, defendem a democracia. Só que a gente não para observar a questão da democracia representativa mesmo não ser tão funcional assim no nosso dia a dia. Então eu acho um tema bem legal, bem interessante. Eu acho muito legal a crítica dela assim nesse ponto. Assim, eu acho que sim, todos somos democratas porque somos partes de um povo e queremos participar do poder, sabe? E todo mundo quer se fazer ouvir e quer viver numa comunidade na qual tenha voz ativa e consiga, de alguma forma, determinar aquilo que vai ter que obedecer, que vai ter que cumprir. Mas, sei lá, pensando no caso do Brasil, quando você vive num país que tem 40 mil homicídios, obviamente a gente não vive num país onde existe o monopólio do Estado no exercício da violência. Então, a gente vive num regime que tem problemas sérios de legitimidade. Quando a gente fala, o Brasil passou agora por uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro do ano passado. Cara, o Brasil está na 7ª Constituição, a gente já teve uns 20 golpes de Estado. Golpe de Estado no Brasil é a regra, não é a exceção. A gente viveu um período de estabilidade, que foi o regime foi o Império, e desde da República, que já surge num golpe de Estado, uma quartelada, num golpe militar, a gente vem de golpe em golpe, de tramóia em tramóia, de presidente derrubado em presidente derrubado. A gente, nessa nova República da Constituição de 88, que é um período considerado estável, a gente já teve 2 impeachments, 2 presidentes cassados antes do fim do mandato. A gente já teve um presidente preso, caminhamos para ter o segundo. Cara, vocês têm noção que, tirando o Fernando Henrique, todos os nossos presidentes foram depostos ou presos ou vão ser presos, porque o Bolsonaro também vai para a cadeia, questão de tempo.
O Collor sofreu impeachment, o Collor foi eleito, impeachment. Fernando Henrique, 8 anos de estabilidade. O Lula conseguiu governar com estabilidade, mas deixou um legado de problemas, de malfeitos, de corrupção, de condenação criminal, e foi preso, deixou a sucessora Dilma, Dilma foi destituída, aí depois o Bolsonaro foi eleito e também deixou um legado que vai levá-lo para a prisão. A gente não consegue um mandato de 4 ou 8 anos com estabilidade institucional. Isso num país onde metade dos homicídios não são esclarecidos, onde as pessoas nem se dão ao trabalho de registrar a ocorrência de crimes contra o patrimônio, onde os contratos não são quase, tipo, muitos contratos não são cumpridos, inadimplência monstro, juros altíssimos, a questão de ocupação urbana caótica, ou seja, a gente não tem a democracia representativa que está escrito na Constituição, que está escrito no papel. Aí eu vejo o raciocínio legalista dos advogados, dos juízes, aquela coisa do não, porque é o devido processo legal. Cacete, as pessoas não enxergam, olham em volta, sabe? Que o Estado de Direito é importante, o Estado de Direito é fundamental. Vocês vão me ouvir fazendo outro discurso caso a gente se encontre mais para frente em direito constitucional, mas que a gente tem uma base social que, por ausência desse ócio, por ausência desse escolé, e você vê que o nosso problema de base é a educação. Nós, como civilização, sabemos disso. O problema do Brasil é educação, escola, escolé, é ócio. É falta de capacidade para contemplar os nossos problemas. E isso faz com que a gente tenha uma democracia com uma qualidade ridícula, e o resultado é que essa democracia com uma qualidade ridícula, que não é capaz de eleger um presidente e deixá-lo em liberdade ou cumprir o mandato, faz com que a gente viva num país que tem taxas de violência altíssimas e um descumprimento das leis gigantesco. A gente não consegue cumprir norma de trânsito, a gente não consegue cumprir norma de ruído em condomínio. O básico da civilidade, sabe? Tem muita coisa para melhorar ainda. E eu não falo isso para desanimar vocês, e eu tô na lida também como professor, operando direito, e vocês que vão entrar nessa guerra aí. O nosso papel é transformar isso aqui num lugar civilizado, é transformar essa bagunça numa democracia. E nós vamos fazer isso por um caminho muito nobre, que é o caminho do direito, que é o caminho do diálogo, que é o caminho do processo, que é o caminho do diálogo baseado em provas, baseado em evidências, baseado no equilíbrio. Mas não se enganem, sabe? O discurso jurídico, ele carece de fundamento na medida em que a nossa sociedade carece de democracia. E o problema está nesse modelo de democracia representativa. Pessoal, estamos aí com 1h30 de aula. E a gente ainda tem bastante leitura para fazer. Vamos encerrar por aqui, porque eu realmente não acredito em aula online com mais de 1h30 de duração, porque fica cansativo demais, né? Em sala eu estaria fazendo brincadeira, estaria fazendo outras coisas, vocês estariam participando mais e a gente não estaria nem na metade do que a gente está aqui. E acaba que acelera muito o processo e a gente perde. Então vamos seguir essa leitura, essa discussão em sala semana que vem? Aí a gente encerra por aqui. A República Democrática. Vamos seguir semana que vem, então? A gente interrompe por aqui. Olha, por mim pode ser, professor. Eu, inclusive, acho melhor fazer essa discussão em sala de aula. Com certeza. Então tá. Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui. Gerenciar.